Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras, nos canais da Universidade do Futebol, nós trazemos uma personalidade de dentro do mundo do futebol e personalidades do mundo da gestão, personalidades que fazem história nas suas áreas de escolha. E hoje, com uma honra incrível e felicidade, nós convidamos Mônica Hauck para estar conosco. Ela é graduada e pós-graduada pela UFMG e pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também tem, em Stanford, ela é formada em inovação e empreendedorismo, fundadora da Solids, e por isso Mônica foi convidada, porque toda essa trajetória, a Solids é uma empresa de tecnologia para gestão de pessoas. E nesse momento, mais do que oficialmente, a Universidade do Futebol inaugura a sua área de gente, uma área que nós vamos falar ainda muito sobre elas, mas é uma área que se ocupa de maneira especial a mapear os perfis dos profissionais, de quem quer entrar no futebol, de atletas. Nós também vamos avançar na área de recrutamento e seleção, vamos estar falando nesses desenvolvimentos de carreira, muitas coisas para a gente conversar. Então, para a gente conhecer um pouquinho dessa área, nada e ninguém melhor do que oficialmente a nossa parceira, Mônica Hauck. Mônica, seja muito bem-vinda, conte um pouquinho de você e, por favor, conte um pouco das suas escolhas para que a Solids invista em tecnologia para a gestão de pessoas. Bem-vinda. Muito obrigada, gente. Muito feliz com essa parceria. Tenho certeza assim, que vamos colher excelentes frutos, porque quando a gente fala de desenvolver gente, de pensar a gestão de pessoas de uma forma mais ampla, sempre dá certo, o resultado sempre vem. É inevitável. Bom, a Solids nasceu, né, com essa missão de realmente a gente quer transformar as empresas através das pessoas. A gente acredita, né, a gente entra com a tecnologia, mas a gente acredita que a gente trazendo uma nova forma de fazer gestão, um novo olhar, né? A gente faz com que a tecnologia ela acabe provocando e trazendo uma mudança de olhar sobre pessoas. E isso gera um impacto gigante nas organizações, né? Pensando na nossa realidade brasileira, por que eu acho que isso casa tão bem com o mundo do futebol, né? Nós temos uma realidade de um potencial gigante, né? Temos empresas maravilhosas que ainda não atingiram todo o seu potencial, exatamente porque alguns processos eles ainda não funcionam de forma profissional ou automatizada, eles ainda têm muito ponto de melhoria. E quando a gente entra, né, mostrando uma nova forma de se fazer gestão de pessoas, as empresas mudam. E acho que isso é completamente pertinente à nossa realidade do mundo do futebol também. Temos muito espaço para pensar e rever os nossos processos. Mônica, fala com a gente um pouquinho, porque o sistema de RH ele é amplo e ele é complexo. Então, fala só um pouquinho para a gente ir introduzindo e afunilar em gestão comportamental, na importância da gestão comportamental. Fala um pouquinho para a gente, para quem nos acompanha, o que são esses sistemas, o que é o sistema de RH e esses processos que estão nesse sistema. Tradicionalmente, o RH ele é um grande guarda-chuva que ele tem ali o que nós chamamos de subsistemas de RH. Mas isso está sendo muito revisto, nós estamos no meio de uma mudança muito grande, mas basicamente vamos dividir em 3 blocos que eu considero super importantes. O primeiro é da atração, né, onde você escolhe os profissionais, você faz a escolha dos profissionais que vão entrar na sua organização, e aí, nesse momento, você tem o recrutamento, você tem a seleção, né? E aí, a partir do momento que o colaborador ou a pessoa entra na empresa, aí você entra para um momento que você precisa desenvolver essas pessoas, né? E aí o RH também, a gestão de pessoas, entra com desenvolvimento. E aí, na primeira fase, você fez todo um processo onde você atraiu o melhor talento possível, só que agora é hora de você desenvolver esse talento. E aí você pode fazer isso com treinamentos, você pode fazer isso com várias práticas que vão fazer com que esse profissional que chegou no ponto A chegue ao ponto B. Né? Essa é a missão do gestor de pessoas. E você tem também a questão, eu não gosto muito da palavra retenção, eu gosto da palavra engajamento.
né? Não basta só a pessoa estar na sua empresa, ela precisa querer ficar e ela precisa ter um compromisso, né? Tem que ter um pacto ali onde profissional e empresa decidem fazer uma parceria de sucesso. E aí entram questões muito valiosas, como você desde passar por questões de remuneração estratégica, né, para que essa pessoa decida permanecer, mas também você passa por cultura, você passa por valores que estão dentro da empresa que no final do dia vão fazer com que essas pessoas queiram estar onde elas estão, né? Então hoje a gente tem todo um braço, né? Se for dividir assim de forma simples, a gente teria essa fase de atração, de desenvolvimento e de retenção, que eu gosto de chamar de engajamento. E o que a gente observa é que em todos os momentos, do início ao final, uma questão que é muito importante e que tem sido a grande inovação e a grande revolução que a gente tem feito na gestão de pessoas, que é levar em consideração a variável comportamento. O que a gente sabe? Das pesquisas, a gente sabe que mais de 80% das demissões nas empresas, né, elas têm a ver com comportamento. Então, na hora da gente contratar, a gente ainda olha muito o currículo, a gente olha, tem muita indicação, né? A gente leva N fatores em consideração na hora de contratar, menos aquele fator que vai ser crucial para o sucesso ou não da pessoa, que é o comportamento. Então, o que a gente faz é exatamente um trabalho, e aí é importante essa grande inovação na gestão de pessoas, que é a gestão comportamental. Ela começa a pegar, ela tem um olhar diferente sobre o ser humano que está entrando na empresa, do momento da atração até o último dia dessa pessoa na empresa. E aí a gente começa a trabalhar, a fazer uma gestão levando em consideração o comportamento dessa pessoa. Então, a gestão comportamental, ela passa por toda a vida toda a vida e todos os subsistemas do RH, vamos dizer. E outra coisa que tem chegado com muita inovação e que tem feito muita diferença e que nasceu do próprio esporte, tem a ver com o fato de você fazer gestão de pessoas focada em dados, que é o People Analytics, que é outra área também que ela passa por todos os subsistemas, mas que ela tem feito uma diferença gigante, porque você, através de dados, você toma melhores decisões sobre pessoas. Então, você mapeia as pessoas, você cruza os dados e você toma decisão, seja uma decisão de contratação, seja uma decisão para desenvolver, para engajar, ou até mesmo para desligar se for necessário. Então, o que a gente traz, né, e a grande inovação, e a gente traz isso com tecnologia, mas também com parceiros que vão implantando essa cultura, é exatamente uma gestão de pessoas completa, mas que ela trabalha a questão da gestão comportamental e de People Analytics, tudo junto e integrado para trazer o melhor resultado possível. Mônica, você já indiretamente já tratou desse assunto, mas eu queria que você aprofundasse um pouco, né? A gente sabe que a tecnologia, ciências de forma geral, né, isoladamente, elas não melhoram os seres humanos, né? O que melhora é a forma como a gente faz uso da tecnologia, das ciências, né, para um melhor desenvolvimento humano e social, né? Como é que você, como líder de uma empresa de tecnologia que trabalha com pessoas, trata esse assunto? Olha, esse é um ótimo ponto. Primeiro, porque a gente encontra algumas pessoas que elas têm, às vezes, algumas têm medo e outras resistência, e ainda tem um grupo que também tem uma esperança exagerada em relação à tecnologia, entendendo que a tecnologia é um fim. E, na verdade, a tecnologia ela é um meio para que os seres humanos possam trabalhar melhor, é um meio para que a gente possa ganhar eficiência, é um meio para que a gente possa ganhar mais qualidade de vida, e aí até ampliando um pouco o conceito que as pessoas têm, ganhar também humanidade e tornar as organizações mais humanas. O que eu tenho experimentado na minha vida e que eu considero uma verdadeira bênção, um privilégio, é exatamente cada dia que eu me aprofundo na experiência de desenvolver tecnologia e desenvolver tecnologia focada nas pessoas, eu consigo, dia após dia, trazer uma gestão de pessoas muito mais humana.
Eu consigo possibilitar muito mais consciência sobre as pessoas que estão nas organizações, eu consigo entregar mais agilidade para os gestores, para que eles tenham tempo para a parte estratégica. Agora, eu não tenho o poder de fazer com que o ser humano tome as decisões certas e erradas. Eu consigo dar instrumento para que eles tomem. Então, eu acho que o ser humano ele nunca pode abdicar da sua responsabilidade e do seu protagonismo em relação aos processos, sejam os processos numa empresa, sejam os processos, a dinâmica social. Nós temos o protagonismo, nós temos a responsabilidade e a gente precisa lembrar disso todos os dias. Né? Não é a tecnologia que vai melhorar ou piorar, né? É como o homem vai fazer o uso dessa tecnologia. Isso para mim é fundamental. Legal. Mônica, entrando um pouquinho aqui na tecnologia, então, né? Nós estamos aí nessa parceria, assinando e contratando juntas aí, tanto a parte do profiler, né, como você já explicou aí, ainda sem dar o nome, que ele permeia a organização toda, ele vai permear os nossos clientes aí na Universidade do Futebol, como ele é uma ferramenta que eu, por exemplo, você sabe minha experiência, eu me surpreendi com o meu mapeamento. De verdade, eu brinquei com meus sócios aqui, eu falei, nossa, a Sólidos conversou com a minha família e com vocês, né? Antes de dar o Tem gente que fala resultado. que é bruxaria. Então, assim, eu fiquei muito impressionada, eu sei que tem muito estudo, muita tecnologia, eu vi alguma coisa, o DISC mesmo, da década de 20 ali, né? Um estudo muito aprofundado de RH, e eu gosto muito desse seu lugar de fala, e nós aqui também acreditamos profundamente. É a tecnologia que vai auxiliar uma autoconscientização ou uma conscientização das organizações para eu montar meu desenvolvimento, para ajudar na minha gestão da minha carreira, né? Fala um pouquinho do Profiler, fala um pouquinho desse histórico, como a gente chega aqui e agora podendo oferecer fortemente aí a indústria inteira do futebol. O Profiler, né, que é a nossa ferramenta de mapeamento comportamental, ela é impressionante, assim, para quem ainda não conhece, a gente envia um passaporte para você e mais ou menos você preenche um questionário não manipulável em 5 minutos. Então, em 5 minutos você preenche o passaporte, o questionário, e eu tenho mais de 50 informações sobre o seu comportamento. Como você reage à pressão, qual é o seu estilo de liderança, se você é mais introvertido ou extrovertido, enfim. São 50 informações que ajudam ajuda a empresa a te conhecer melhor. Mas não para só aí. A grande beleza, né? E aí nas empresas que a gente vem atuando, a gente consegue gerar muito ganho de resultado, porque as pessoas conseguem colocar as pessoas certas no lugar certo, a gente reduz a rotatividade, mas o mais, assim, o que me brilha os olhos, a minha grande paixão, é o autoconhecimento e a maturidade que isso gera nas pessoas que têm contato. Né? Quando o profissional ele vai lá e se vê no relatório, ele consegue ter uma reflexão muito profunda de quem ele é, qual que é o impacto dele no meio que ele está inserido, e isso muda o comportamento das pessoas. Isso cria uma nova dinâmica, não só de trabalho, mas para a própria vida. Né? E é muito legal, porque às vezes uma empresa contrata e aí o colaborador tem acesso e fica feliz, aí passa um tempo, chega assim um depoimento, muito obrigado, você salvou meu casamento, sério, eu já salvei casamentos e nem sabia disso, você mudou minha relação com meu filho, né? E por que um instrumento que no determinado momento ele tem ali uma função que é corporativa, gera um impacto tão profundo nas pessoas, a ponto disso extrapolar e entrar na nossa vida pessoal? Porque o se conhecer é uma coisa muito poderosa. E antes da gente querer fazer gestão, antes da gente querer construir uma carreira, antes de qualquer coisa, a gente precisa se conhecer.
né? Primeiro nós precisamos nos conhecer para só depois se aventurar a tentar conhecer o outro. Então não tem como você ter uma leitura eficiente do mundo, seja do mundo do futebol, seja do mundo de uma empresa, sem você fazer uma leitura de quem você é, quais são as suas forças, onde você pode chegar, o que você precisa trabalhar de ponto de melhoria. Então, a gestão comportamental, onde ela entra, ela gera um impacto muito grande, porque ela tem essa capacidade não só de melhorar as relações das empresas, de melhorar os resultados, porque quando a gente coloca a pessoa certa no lugar certo, ela vai performar melhor, mas ela gera um autoconhecimento no time que muda as relações, né? Isso impacta no clima, isso impacta na comunicação, né? Quantas vezes a gente tem problemas e desafios de liderança, né? E a gestão comportamental, ela ajuda muito exatamente nessas relações que elas são construídas, as relações que são construídas dentro do time, com o par, né? Então, ela é uma tecnologia que ela entra no cerne e no início de todas as coisas, que é o autoconhecimento. Mônica, queria te fazer uma pergunta aqui. Nos anos 80, nos Estados Unidos, um profissional assumiu a gerência de um time de beisebol, que era um time de menor expressão, né? Até deu origem a um filme aí do Brad Pitt, que fez até um certo sucesso, Moneyball. Esse cara, ele começou a fazer as contratações por meio de dados estatísticos. E o time alcançou enormes resultados. Depois desse episódio, todos os times americanos começaram a seguir essa trajetória, né? No futebol, a gente ainda tem muita estatística dentro de campo, né? Das questões técnicas do campo. O Liverpool, que talvez seja hoje o melhor time do mundo, já tem um cara que trabalha só com estatística, analisando tanto os dados técnicos como comportamentais dos possíveis jogadores que ele vai contratar ao redor do mundo. Como é que você vê assim o Brasil? Você acha que o Brasil está atrasado dentro dessa cultura da questão comportamental? Eu queria que você falasse um pouco a situação do nosso país assim, dentro desse universo. Rafael, você está atrasado, adiantado, eu não sei, mas que eu vou fazer com que o Brasil seja referência nisso, isso eu vou. Por quê? Porque a primeira vez, assim, eu adoro essa história, assim, eu adoro, porque ela sintetiza muito o que a gente acredita, né? No quão, porque no fundo a história, né, que tem lá o Brad Pitt, tudo, a história que ele conta é uma história de uma mudança de mindset, uma mudança onde você sai de uma gestão que é muito mais intuitiva e não organizada do ponto de vista do porquê eu tomo decisões, para uma decisão baseada em dados, né? E como que isso muda o jogo, né? Realmente isso vira o jogo. Uhum. Aqui no Brasil, o que a gente tem vivido muito nas empresas, e agora a gente vai começar a viver nos times também, é exatamente essa experiência de, a partir do momento que você... Ninguém está desprezando a intuição, não se trata disso, mas a partir do momento que você coloca uma visão sistemática, organizada, você só pode gerenciar aquilo que você pode controlar. Então, uma gestão que você não tem embasamento de dados, uma gestão que você não tem ali, que você não tem, faz as correlações exatas, você perde referência e é muito difícil você segmentar. E aí, o que acontece? Cria um fenômeno que as coisas ficam muito personalizadas. A gente vê muito isso até no mundo do esporte, porque como você não tem método, você não tem dados, fica o resultado na mão de uma pessoa. Porque todo conhecimento, toda intuição está aqui. O que a gente faz a partir de agora é pegar todo esse conhecimento, né, de todos os técnicos que vão passar pelos times, de todos os profissionais, a gente coloca isso num software e ele vai criando essa inteligência coletiva, e aí você se torna aí você tem uma base de conhecimento muito mais consistente e muito mais coerente que vai te ajudar a tomar decisão. No final do dia, isso reduz o risco. E como você reduz o risco, você fica até economicamente muito mais saudável e atrativo, porque você aprendeu a tomar decisão baseada em análises preditivas, né? Que vão fazer que você erre menos. Né? E isso muda toda a cadeia produtiva e econômica de qualquer setor. Isso no futebol não vai ser diferente. Né? Uhum. Então, o que eu vejo principalmente nos Estados Unidos, né, lá para 2014, o Google começou a falar muito disso. Olha como o Google faz, né?
e principalmente lá para 2015 teve muito isso, e o que a gente tem visto é uma democratização desse conhecimento. Então, você tinha um conhecimento que era restrito a poucos grupos, e agora isso vai descer, né? O que a gente fez, a Solids, ela trouxe gestão comportamental trouxe People Analytics em 2016. Só que a gente trouxe para o pequeno e para o médio também. A gente veio democratizando aquele conhecimento que antes só um grande banco podia fazer, gastando milhões. A gente desceu e falou, não, qualquer empresa vai fazer isso. Aí o raciocínio é o seguinte, se a gente entra e democratiza uma ferramenta dessa, daqui a pouco, assim, as empresas elas não vão ter nem opção de não fazer. Né? Então, quando você tem esse estímulo, você vai trazendo. E no que depender de mim, a gente vai democratizar isso ao máximo e acelerar. E vocês vão ver, gente, o que nós vamos fazer no futebol. Porque o impacto disso, e aí a gente já tem case no esporte, é muito grande. É muito grande. Né? E eu acho que a gente tem tudo para ser referência nisso. Eu sou muito otimista em relação a como o brasileiro está aceitando e incorporando essa nova forma de fazer gestão. Eu vou pegar esse gancho para continuar também falando um pouco sobre nossa parceria, Mônica, porque essa palavra que você usa, né, a democratização da gestão comportamental, e a Universidade do Futebol, Medina fala bastante, faz parte dos pilares da fundação, que é a democratização do conhecimento, do acesso. Então, termos feito essa parceria com a Solids, transversal na indústria do futebol, é uma forma também da Universidade do Futebol entender o nosso papel de dar acesso, né? Porque, falando um pouquinho aqui, traduzindo aqui um pouco, você pode nos ajudar, quando você fala, né? A gente traz a possibilidade dos clubes virem para dentro, os próprios clubes experimentarem, virem para dentro da Universidade do Futebol com a tecnologia da Solids, e fazer isso que você acabou de falar, que é do matching, né? Então, a gente desenhou um projeto aí a 4 mãos com vocês, de maneira que o clube venha a 6 mãos, né? Porque o clube tem que estar. A gente olha a organização, entenda quais são as pessoas que precisam fazer parte desse primeiro movimento, entramos no sistema, fazemos um matching, e uma coisa interessante que eu queria que você comentasse é assim, não é só quem está no meu time, mas a partir desse perfil comportamental é quem falta, ou então quem está, se nós estamos muito iguais, né? Porque às vezes por afinidade, como você falou, a gente acaba atraindo quem a gente está confortável, e às vezes isso é o lado negativo. Comenta um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa assim, todo ser humano, ele tem viés. Nós somos guiados por vieses que são inconscientes. E a gente tem uma tendência, alguns mais, outros menos, da gente querer que os iguais se aproximem, né? Alguns gestores chegam a ser mesmo narcisistas, assim. Você entra na empresa e quando você vê, você tem um monte de mini líder, assim, exatamente igual. E aí, o que a gente tem que entender é que a gente precisa ter quando a gente contrata pessoas que são muito iguais, a gente ganha em algum ponto, né? Porque aí todas as forças dessas pessoas, elas são potencializadas, mas você vai criando algumas deficiências ao longo do caminho, né? Então, e essas deficiências, elas podem comprometer o resultado. Então, o que a gente faz, a gente tem essa capacidade de dar esse diagnóstico, de mostrar, olha, no que nós estamos bem, né? Quais são as forças e o que falta. E a partir do momento do que falta, a gente já tem condição de criar uma composição, né, de atração e de seleção de pessoas dentro dessa estratégia que a gente já desenhou antes, que é o que falta. Né? Então, isso é muito importante. E isso é maravilhoso porque a gente também carrega com a gente, assim, isso é uma estratégia que vai variar de time para time, de grupo para grupo, não tem uma receita de bolo. Né? Em alguns momentos, você vai ter ali uma grande organização que vai ter um determinado setor ali, onde a estratégia vai ser contratar pessoas bem parecidas, porque naquele momento faz sentido. No grupo do lado, a estratégia tem que ser completamente diferente, mas você tem a condição de criar uma estratégia sobre pessoas, né? E aí você tem automatizado, você cria referências, e aí você consegue
ter aprendizados, e esse aprendizado, e aí é o legal da tecnologia, a própria máquina vai aprendendo. Então, a partir do momento que você vai fazendo vai executando essa estratégia de gestão de pessoas, hoje a tecnologia tem condição de mostrar o que você está fazendo bem, o que pode ser aprimorado, e você vai aprimorando cada vez mais. Então, você vai criando uma gestão de conhecimento e você vai fortalecendo cada vez mais os seus processos. Mônica, a avaliação de atletas aí no Brasil, né, nesse praticamente início da terceira década do século XXI, ainda é feita de uma forma que secundariza, para não dizer despreza, né, a dimensão comportamental, né, que é tão fundamental para o sucesso profissional, né? Muitas vezes essa avaliação mais profissional e comportamental é feita depois que o atleta já está contratado, né? Isso é muito comum, né? A intervenção de algum especialista, do próprio setor, né, responsável por isso no clube, que são poucos que têm ainda, como nós já comentamos, né? Como é que você vê esse gap? É uma coisa que parece tão gritante, né, a necessidade de você lidar com essa questão ao avaliar o atleta, mas, de uma forma geral, assim, nos clubes, e aí, independentemente, até está impregnado na cultura ainda, né? É avaliação técnica, física, se ele é veloz, se ele tecnicamente tem essas ou aquelas características, né? E esse aspecto comportamental é visto de uma forma ainda muito superficial pela maioria dos contratantes, vamos dizer assim, né? Como é que você vê esse gap que ainda existe no futebol, né? E depois nós vamos conversar também sobre isso, sobre as nossas estratégias em comum, né? Mas, por enquanto, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse gap aí, essa coisa até quase inexplicável, né, que existe. É engraçado que quando eu vejo, né, e aí como torcedora, como fã, quando eu às vezes vejo as notícias, né, sobre comportamento de jogador, o jogador fez isso, faltou no treino, lesionou, eu olho, eu fico pensando assim, e se esse jogador tivesse tido acompanhamento comportamental ainda na base? Se ainda na base ele tivesse feito um trabalho de desenvolvimento, mesmo de autoconhecimento e de controle, porque a forma, por exemplo, como você reage sob pressão, pode influenciar a marca do time que vai contratar esse jogador lá na frente, né? A forma como as pessoas reagem, qual que é o estilo de liderança da pessoa, isso vai determinar o que motiva esse jogador, pode afetar profundamente o caixa e os cofres de um time. Então, quando você tem isso mapeado desde a base, né, quantas vezes, assim, e o que a gente sabe, quanto mais a gente caminha do ponto de vista comportamental, as coisas estão correlacionadas, né? Por que às vezes um jogador ele tende a se lesionar mais do que outros? Por questões que às vezes são físicas, obviamente. Mas será que não tem ali nenhuma questão comportamental que gira um comportamento que traz um vício que faz ele lesionar mais ou menos? Será que não tem ali alguma questão comportamental que faz com que essa pessoa ela não consiga se expressar bem diante da imprensa e aí ela gera um problema de marca muito grande para o clube? Né? Então, eu vejo uma oportunidade que os times têm, né? Ainda é muito pouco usado, mas existe uma oportunidade de você fazer gestão comportamental no início. Quando esse jogador ele ainda é um menino, ele é um jovem que ele está entrando e os clubes recebem. Essa gestão que vai desde o início, ela pode mudar muito o futuro desse jogador quando ele for profissional. E isso é uma relação muito boa para essa marca, né? Você está ali construindo um profissional que ele vai criar uma relação diferente com a própria limitação, ele vai criar uma relação diferente com o outro, ele vai desenvolver algumas habilidades que afetam os clubes, habilidade de comunicação, habilidade de relacionamento interpessoal, habilidades que vão influenciar a disciplina dele dentro do campo. Então, o campo comportamental ele é muito pouco explorado, mas ele assim, é uma oportunidade gigante para os clubes. Né? Óbvio que você pode, tem que ser feito durante, né, toda a trajetória do jogador,
então depois que ele já é um jogador, tem que continuar, mas se você faz isso desde a base, é maravilhoso, assim, é uma questão maravilhosa. Então, acho que fica aí o convite à reflexão para os clubes, né? Porque é um investimento que ele não é tão grande perto do ganho que os clubes podem ter com esse profissional diferente que vai ser formado. Só aproveitando essa resposta sua aí, Mônica, eu tenho um filho de 16 anos, né, e a gente vê hoje aí no Campeonato Brasileiro atual alguns ou vários jogadores aí com 16 anos, com toda essa pressão, toda essa responsabilidade, né? E quando eu estou vendo um jogador desse, eu fico pensando como que é a cabeça de um garoto desse, né? Uma criança que virou um adolescente aí e que está numa pressão muito grande, muito forte, num meio totalmente competitivo. E jovens que, via de regra, saíram aí, né, de lugares, de lugares mais carentes, né? Eu queria explorar um pouco mais esse ponto seu. Você acha assim que jovens ou adolescentes como esse aí teriam que ter realmente todo um acompanhamento especial para conseguir passar por esse momento que ao mesmo tempo que é tão promissor, mas deve ser tão difícil? Quantas vezes a gente já comentou, né, no bar ou numa reunião de família sobre o comportamento do jogador tal, e aí as pessoas falam porque é muito dinheiro. É muito dinheiro rápido demais. Não tem nada na cabeça. E aí a gente escuta tanta coisa. Mas poucas vezes a gente escuta falando que realmente esse jovem, ele teve contato com muitas coisas que são novas e que são fortes, mas ele não teve o ferramental necessário para criar uma estrutura e uma força interior para lidar com todas essas coisas, né? Então, eu acho que o jovem ele é uma oportunidade porque ali ele tem ainda mais tempo para desenvolver as suas soft skills, né? Ele tem mais tempo para desenvolver ali as suas habilidades que vão ser caríssimas para ele ali quando ele se tornar um profissional. Então, é uma janela de tempo maior. Ele vai poder conviver. Vou dar um exemplo bem prático, assim. O meu perfil maior é executor. Aí, no gráfico de competências, a minha agressividade é muito alta. Aí, imagina eu falei assim, Mônica, agora você virou profissional do dia para a noite, você vai defender o Galo lá no feminino amanhã e amanhã a final. Eu tenho um perfil, adivinha como que eu vou reagir? Né? Agora, se isso é trabalhado na minha cabeça desde o início, você fala, olha, Mônica, o seu perfil tende a ser isso, como que é a melhor forma de reagir? Se você vai preparando esse jovem para essas situações da vida ao longo do tempo, ele vai estar muito mais preparado. Né? E quantas vezes o clube ele investe na preparação muscular, é óbvio que tem que ter a preparação física, ele até tem alguns clubes já tem essa questão da preparação psicológica, mas tem que olhar também esse comportamento, as pessoas têm um comportamento no dia a dia, ali tem uma oportunidade de melhoria que ela é fundamental. Olha, Mônica, que seja a primeira de muitas, a gente tem certeza, a gente oficialmente agora somos parceiras, somos parceiros, então uma delícia sempre te escutar, aprender, você evoca coisas muito importantes que nós agora nessa parceria, por exemplo, vamos poder oferecer a partir da Universidade de Futebol, esse olhar, por exemplo, para um treinador, né? Você falou da gestão da carreira desse jovem, mas assim, o que é potente, né, esse mapeamento para um treinador que consegue, como você falou, entender o comportamento, entender a forma de comunicar com esse time tão diverso, e a gente sabe que muitas das questões daquele resultado de curtíssimo prazo vem também dessa inabilidade do engajamento maior, né? Sem entrar em outras questões, pois não. Uma coisa importante que você comentou, desculpa te interromper, é que às vezes o treinador ele tem um estranho, né? Por mais que ele já tenha visto, ele é um estranho. Né? Então, você poder, em 5 minutos, ter ali a informação de 50, no mínimo 50 informações, que ele demoraria 6 meses, no mínimo, para conhecer, é um ganho gigantesco. Né? Pensa, quanto tempo dura um campeonato? Né? Como que é a rotatividade? Quanto tempo dura um treinador, né, ultimamente? Exatamente. Então, a gente está falando para o mundo do futebol, de forma específica, a gente está falando de um ganho de tempo muito grande. Exato. Né? Uma economia de tempo absurda que vai fazer toda a diferença na relação desse treinador com esse time.
E até te falo mais, quando você falou até 5 minutos, né, a gente tem até 10, eu nem ia contar, porque 15 anos de multinacional, a gente faz tudo quanto é teste, né, e que é muito válido. Quando eu terminei o da Solids, a primeira vez que eu conheci vocês, que a gente começou a nossa conversa aí há 6 meses, eu pensei que eu tivesse errado, mas você já contou. Falei, gente, será que eu apertei a tecla certa? E depois que veio a resposta. Mas isso é uma pontinha do iceberg, né? Como a gente falou, da nossa parceria, do que a gente quer oferecer para a indústria do futebol. Para encerrar essa primeira conversa, eu só queria que você falasse um pouco do interesse imenso que hoje tem no futebol e um despertar importante, que é a gestão de carreira, né? E a gente sabe que cada vez que a carreira ela é responsabilidade do indivíduo, mas tem a dimensão, o indivíduo, o clube e as oportunidades que surgem. Então, como que esse pacote todo que a gente está indo juntas aí, você acha que uma pessoa que quer fazer, quer se apropriar, quer tomar consciência para fazer uma melhor gestão de carreira, vai poder se beneficiar? Eu acho que a primeira coisa que está acontecendo no mundo do futebol, que eu tenho percebido, é uma sensibilização e uma demanda que está vindo muito maior, né? Os clubes, os profissionais que estão ligados ao futebol, eles já perceberam que alguma coisa está mudando. Que essa gestão que a gente conhece, né, ela não vai existir, ela vai ser alterada, mas que também a forma de se trabalhar, o profissional do futebol hoje, ele vai ter que se adaptar. Né? Ele vai ter que mudar, porque os processos estão mudando, as cobranças estão mudando, os próprios torcedores, né? Toda a sociedade está caminhando em forma, no sentido de exigir uma gestão e um dia a dia de profissionais, de uma gestão mais profissional. E aí, seja a gestão de um clube ou seja a gestão da própria carreira. Então, isso vai atravessar todo mundo, vai atravessar todos os profissionais. Então, eu acho que a beleza da nossa parceria é realmente poder dar uma ferramenta onde esse profissional do futebol atravesse bem essa transição. Porque toda mudança, ela vem com ameaças, mas elas vêm com oportunidades também. E nessa parceria, a gente tem condições de entregar o ferramental necessário para que todo e qualquer profissional do futebol, né, seja um jogador, não interessa, seja pessoas do administrativo, todos, eles tenham uma ferramenta para que nessa transformação que o futebol está vivendo, essa transformação seja uma oportunidade na carreira dele e não uma ameaça. Né? Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir nesse sentido. Olha, maravilhoso, super obrigada. Eu termino com uma frase que eu li essa semana antes de te ouvir, de agradecer meus sócios, a equipe que cuida de tudo isso, a equipe da Solids, que está com a gente no dia a dia. Uma frase que eu ouvi essa semana, que assim, se você tem uma opinião e eu tenho a minha, a gente não tem dados e vai tomar decisão, eu fico com a minha opinião. Então, é melhor trazer os dados, né? Muito obrigada, suas palavras finais, e a gente continua junto aí pelo mundo. Muito obrigada, gente. Agradeço demais a oportunidade, agradeço muito. Eu acho que a gente tem muita coisa boa. Eu acho assim, inovar é o que a gente veio para fazer, inovar para tornar o mundo do futebol muito melhor, um lugar onde realmente as pessoas possam florescer, crescer e prosperar nesse mercado que é tão importante, porque ele fala de quem nós somos enquanto povo, né? O futebol está dentro da nossa identidade, da nossa cultura, e a gente tem que cuidar com muito carinho, é um patrimônio muito importante, e que a gente caminhe juntos no sentido de cuidar bem desse patrimônio tão precioso para todos nós brasileiros. Medina? Cuidando do futebol, a gente cuida da sociedade também, diretamente, né? Tá. Isso que é o melhor de tudo. Obrigado, viu, Mônica? Super obrigada, Mônica. Obrigado, Mônica.